Cabo Frio é o destino turístico que combina belas praias, rica história e uma atmosfera animada. Nosso Sunset descobriu lugares encantadores. Começamos pelo bairro da Passagem, centro histórico da cidade, com ruas de paralelepípedos e edifícios coloniais. É um dos mais antigos de Cabo Frio, conhecido pela atmosfera tranquila e ruas arborizadas. Localizado próximo ao centro da cidade, oferece uma mistura de casas e comércios locais. O bairro possui construções originais da fundação muito bem preservadas, com prédios tombados como patrimônio histórico e cultural da cidade. A Passagem é o primeiro lugar de povoação portuguesa na cidade de Cabo Frio. Tornou-se, desde então, um dos vilarejos mais antigos do Brasil. Recebeu o título de Patrimônio Cultural e Histórico da cidade. A região é caracterizada por uma comunidade acolhedora e hoje configura um dos polos gastronômicos mais requintados de toda a região dos Lagos. No Beco do Furtado encontramos um lugar apaixonante para apreciar um bom café, um lanche da tarde com docinhos especiais, sorvetes artesanais, um almoço leve ou ainda um café da manhã aos finais de semana. Cabo Frio nos surpreende com lugares magníficos. As dunas são uma característica geográfica notável na região. Oferece uma paisagem única. Localizadas principalmente no bairro Foguete, essas dunas são extensas e possuem uma areia clara e fina. A Duna Mãe é a maior delas. Além de proporcionar uma vista espetacular, servem como habitat para diversas espécies de plantas e animais adaptados a esse ambiente arenoso. Recomendamos que as visitas sejam realizadas acompanhadas por um guia para desfrutar do passeio plenamente, vivendo uma experiência única em meio à natureza. A caminho da Praia das Conchas, outro destino imperdível. Encontramos piscinas naturais formadas durante a maré baixa. Essas piscinas são resultados das formações rochosas na área, que criam áreas rasas e protegidas onde a água do mar fica mais calma. Durante a maré baixa, essas piscinas naturais se tornam visíveis, proporcionando condições ideais para nadar, mergulhar e observar a vida marinha em um ambiente mais tranquilo. A água nessas piscinas costuma ser cristalina, oferecendo uma experiência inesquecível aos visitantes. O ideal é verificar informações atualizadas com guias turísticos para ter detalhes específicos sobre as condições das piscinas naturais, já que as características podem mudar com o tempo. E aqui ao meu lado, ele que é um empreendedor de sucesso, um empresário reconhecido na região dos Lagos, Gilberto, que nos apresentou o Hotel Nova Onda. Muito obrigada, a gente está amando a nossa experiência aqui. Eu queria que o senhor falasse sobre a estrutura que vocês oferecem hoje para os hóspedes, seu Gilberto. Primeiro, a gente tem uma estrutura aqui com 77 apartamentos. Tá? O senhor pensou em fazer algo diferente, né? Como o senhor já
já contou pra gente, já havia essa experiência na área de pousadas, então quando pensou no hotel, pensou em fazer algo novo. Sim, como você falou, nós já tínhamos 2 pousadas. Temos a Ondas do Forte e a Brisa do Forte. E aí queríamos fazer, né, um hotel com mais conforto, né, que tivesse mais glamour, e fosse algo diferente, né. Pensamos numa fachada inovadora e aí conseguimos fazer o Nova Onda. Eu preciso ressaltar o Café Colonial, que, meu Deus do céu, isso veio depois, essa ideia de trazer esse café colonial para os hóspedes, para as pessoas de fora também, abrir para o público conhecer as instalações, esse restaurante lindo que vocês têm aqui. Então, esse episódio do Café Colonial passa pela pandemia. Nós abrimos o nosso hotel em fevereiro de 2020. Em março veio a pandemia. E aí, com a chegada da pandemia, né, fecha tudo, não se pode trabalhar, e momentos difíceis para todos, né? E a gente, como todas as pessoas, passamos um perrengue muito grande, né? E aí, quando reabrimos, a procura ainda era muito pouca para hóspedes, né? As pessoas ainda tinham muito receio em viajar. E aí nós precisávamos criar uma identidade para a casa. Então, imaginamos o que poderíamos fazer. Deus, Papai do Céu, nos inspirou e lembramos que tivemos em Gramado, e o Café Colonial de Gramado é um ponto turístico. Então, por que não fazer aqui em Cabo Frio? Fizemos com a referência de trazer o morador para o hotel. Então, ao mesmo tempo, tinha pessoas tomando café aqui e ligando para a amiga ou para os parentes falando: estou tomando café no Nova Onda, no hotel. E isso contagiou, né, essa união entre o turista e o morador. E isso proporcionou hoje, né, esse movimento que você viu, esse trabalho que tem dado super certo. A população abraçou e nós estamos muito felizes. Se tornou um atrativo aqui da cidade, em toda a região. Todo mundo conhece, todo mundo fala. E qual é a sua dica para quem deseja ter uma história de sucesso, assim como o senhor? Afinal de contas, né, muitos sonhos realizados, e tem muitas pessoas que acreditam em Cabo Frio, nessa região, pretendem investir também. Qual é a sua principal recomendação, seu Gilberto? Então, o empresário, ele tem que ser sonhador, né? Ele tem que deslumbrar ideias novas, tem que ser inovador, porque o cliente, ele quer algo diferente. Sempre vai ter uma novidade. Vamos colocar sempre, né, o pensamento em fazer, em construir coisas boas. Eu adorei conhecer a sua história, me inspirou de verdade. E para a gente finalizar essa entrevista, é claro, com muita gratidão, né, seu Gilberto? Muito obrigada por nos receber. E o senhor agradece a quem? Quais são os seus agradecimentos também, né? Porque com uma vida de sucesso, com certeza a gratidão faz parte do seu caminho, da sua trajetória. Então, a lista é grande, né? Mas eu vou focar na família. Porque a família, para mim, foi o berço de tudo, né? Meus pais que estão no céu, foi minha inspiração, né? Meu pai do lado do trabalho, do lado da cama, né? Me ajudou muito. A minha mãe, do lado religioso, sempre orando pela gente, sempre protegendo a gente, pedindo as bênçãos. E a minha família, a minha esposa, que é minha sócia, minha companheira, está sempre do meu lado, sempre dividindo as responsabilidades e as alegrias. E a minha inspiração, ter minha bênção, ter minha filha, Maria Eduarda. Muito obrigada. E a gente continua curtindo o nosso Sunset, curtindo o Hotel Nova Onda, hein? O Sunset 2024 de hoje veio a Cabo Frio, na região dos Lagos. E hoje nós vamos conversar com um artista plástico que atua nessa produção há mais de 40 anos. Jorge Cerqueira, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Digo eu, é muito prazer. Obrigado, bem-vindo ao programa. Jorge, fala pra gente o que é ser um artista plástico. Excelente. Jorge, fala pra gente o que é ser um artista plástico.
Bom, primeiramente é uma questão de coragem, né? Sem a coragem você não trabalha esse seu lado subjetivo, porque você vai se mostrar de uma maneira o teu interior, né? Porque na verdade você não retrata a natureza, né? Você retrata a sua natureza interior. Então tem que ter coragem para você se mostrar. E a outra é o fato de você fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta porque você só tem paixão por aquilo. É uma cachaça, um alimento. Mas o que te inspirou, Jorge, a atuar no mundo da arte? Não sei, talvez eu sempre dizia para minhas tias, quando era pequena, que eu ia ser artista. Eu não sabia que eu queria ser. Sempre tive paixão por cinema, né? Aí, quando eu olhava aquelas... quando eu era criança, as casas tinham muito painéis portugueses de tipo ladrilho, né, de mosaico as paredes, como tem muito em Portugal, todas de azulejo, que lá eles chamam de cerâmica. E eu ficava encantado com aquilo, eu dizia assim, um dia eu quero fazer isso. Aí meu pai, que era da área de construção civil, aliás, tinha deixado o boxe para ser... Meu pai foi campeão de boxe, eu tô com o pai da Derjoco. Aí depois meu pai me levava para acompanhar ele, que ele já era cardíaco. E chegava no trabalho dele, me deixava com os arquitetos com lápis de ponta azul e vermelho. E saía para visitar as obras e eu ficava ali desenhando. Ele desenhava os primeiros coqueiros, e aí eu ficava ali desenhando. E aquilo com o tempo você vai incorporando aquilo dentro de você. E aí veio os anos 70, eu peguei bem os anos 70, aí eu fiz de tudo um pouco, desde cenário para teatro, a artesanato, aí acabei, não, eu quero... Aí quando foi nos anos 80 quase, eu fui fazer escola de arte. Aí fui conhecer o que eu queria conhecer de fato, que era a litografia, a gravura em metal, a xilogravura, a escultura, profissionalmente. Aí quando eu saí, aí já no final, já com 5 anos de escola, eu comecei a ter o meu próprio ateliê de arte, de ter minha prensa para gravura em metal, tudo. Aí vim morar em Cabo Frio. O que você transmite nas suas obras de arte? Agora, eu acho que eu transmito a coisa do bem sentimental, é bem orgânica a minha obra. Ela nem chega a ser abstrata, nem chega a ser figurativa, mas ela é uma mistura disso tudo. É o dia a dia da pessoa comum, o caos, o sentimento, a revolta, tudo vai estar lá, na cor, na expressão do desenho. É uma obra, eu chamo neo-expressionista, não chega a ser totalmente... né? Porque quando a gente estuda, a gente tem muita influência, né? E aí tinha um artista que hoje tem uma fundação, o nome dele no Rio Grande do Sul, chamado Iberê Camargo, que ele dizia assim, uma vez perguntaram a ele assim, seu Iberê, o senhor teve algumas influências? Tive várias, fico com as boas, que quem bebe no Grande Rio não bebe água poluída. É isso aí, né? Jorge, então agora mostra pra gente um pouco do seu ateliê, vamos lá? Vamos lá? Vamos embora. Que legal. E o legal é que é na sua própria casa, né? No quintal da sua casa, né? Pois é, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa edição de hoje. Vocês acompanharam um pouco do ateliê e um pouquinho da história desse grande artista plástico, né, Jorge? Muito obrigado por ter participado do nosso programa hoje. Você, Radar, e quando quiser, esteja lá. Parece aqui qualquer dia, independente da TV. Com certeza. Manda o tchauzinho pra TV. Obrigado. Tchauzão, obrigado, gente.
No verão, as praias de Cabo Frio ficam lotadas e a exposição solar é inevitável. É por isso que a doutora Gabriela, que é dermatologista, está aqui para dar aquelas dicas especiais para você. Doutora Gabriela, com esse calorão que está fazendo, as praias bombando, Cabo Frio, ó, é o auge do verão aqui na região dos lagos, não pode esquecer de usar protetor solar, não é isso? Com certeza, e não só esquecer de usar, como não esquecer de reaplicar. É muito importante, além de passar de manhã, reaplicar. O preconizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é que o protetor solar ele seja reaplicado a cada 2 horas. Se você não tiver a disponibilidade de reaplicar a cada 2 horas, lembrar de reaplicar pelo menos na hora do almoço, depois no início da tarde mais uma vez, para que você não fique descoberto. As famílias curtem esse verão maravilhoso, com muitas opções de lazer aqui na região dos lagos, mas tem que ter essa atenção na escolha do protetor solar, porque a gente tem crianças, idosos, gestantes. Tem um protetor adequado para cada tipo de pessoa? Sim, hoje em dia existem opções para todos os tipos de pele, para todos os valores. Então, na verdade, a gente divide os filtros em filtros físicos e filtros químicos. Os filtros físicos, eles são menos agressivos à pele, porque eles só refletem a radiação. Diferente do filtro químico, que ele absorve a radiação e transforma essa radiação numa radiação de baixa intensidade. Então, consequentemente, os filtros físicos, eles causam menos alergia, causam menos reação. Então, para esse público mais infantil, idoso, gestante, a gente normalmente recomenda protetores físicos. Para os outros públicos, para a população em geral, na verdade, fica à vontade para escolher o protetor que seja mais adequado para o seu tipo de pele. Agora, além do uso do protetor solar, tem outros tratamentos, outros produtos que as pessoas podem adquirir durante a estação mais quente do ano? Claro, não só a queimação, né, a radiação solar, ela é prejudicial nessa época. Por conta também do sol em excesso, acaba aumentando a oleosidade da pele e também a desidratação. Então, é ideal você escolher sempre produtos específicos para cada tipo de pele. Peles muito oleosas, a gente recomenda que use um sabonete adequado para pele oleosa. Não esquecer nunca do hidratante, que também é muito importante. Como nessa época a gente transpira mais, sua mais, consequentemente a gente perde mais nutrientes junto com a água também. E o hidratante é extremamente necessário. Água termal também, porque tem, além de função antioxidante, função calmante também para essas peles que já estão mais secas e que sofrem com a queimadura solar. Então, é muito importante a consulta com o dermatologista também nessa época para saber qual produto adequado para cada tipo de pele. E principalmente para tratar algum problema de saúde, porque também é comum a pessoa ter queimaduras por conta dessa exposição solar, por mais que ela passe o protetor solar, né? Tem gente que pratica esportes, por exemplo, e fica muito tempo dentro d'água, né? E a gente está vivendo um período em que o calor tá no auge, castigando mesmo, e todo mundo tá sofrendo. Nesses casos de queimadura, por exemplo. Para quem pratica atividade física, como às vezes tem dificuldade na reaplicação do protetor, a gente indica que use também os protetores mecânicos, que são as roupas com proteção, chapéus, óculos, barraca. Eu sei que para quem está praticando atividade não tem como ficar debaixo da barraca, mas pelo menos se conseguir usar uma camisa de proteção e preferir protetores que não escorram, que saiam com menos facilidade. Vamos dar mais dicas para quem está em casa acompanhando o nosso Sunset, aquele lembrete para na hora de curtir a praia, o verãozão aqui em Cabo Frio, você não esquecer. As principais dicas então são passar o protetor solar de manhã, reaplicar a cada 2 horas, usar barreiras mecânicas de proteção, como por exemplo óculos, chapéus, camisas com proteção UV, e chegou em casa, depois que se expuser ao sol, passar sempre um hidratante. A gente falou das gestantes, agora eu não posso deixar de perguntar sobre os bebês também, né? Tem que reforçar essa atenção na hora de levar para a praia, né? Sim, e lembrando sempre que bebês até os 6 meses de idade, eles não podem usar protetor solar. Então a única forma de proteção para bebês até 6 meses de idade
são os protetores de barreira mesmo, que são as roupinhas com proteção. A partir dos 6 meses de idade já existem protetores específicos para a criança e até mesmo para a família, que todo mundo divide o mesmo protetor solar, mas é sempre importante que não deixe esse bebê exposto diretamente ao sol. É isso aí, dá para curtir um verãozão em Cabo Frio sem ter dor de cabeça, e é isso que a gente quer. Doutora, muito obrigada por falar com a gente, trazer essas dicas importantíssimas, e agora a gente vai trazer mais informações, mais lembretes importantes para você também. O Sunset veio parar aqui na Rua dos Biquínis, em Cabo Frio, para conversar com uma mulher magnífica, empreendedora. A gente vai conversar com Fabrícia Costa, que hoje possui muitas marcas. É uma personalidade muito ativa, por exemplo, aqui no mercado da Rua dos Biquínis, que vai falar um pouco para a gente sobre o trabalho que ela vem realizando há muito tempo aqui, né, Fabrícia? Como é que começou essa história de ser uma mulher empreendedora? Ficava de férias na escola, vinha para cá para ganhar um dinheirinho. Então, eu fiquei aqui no verão de 99, 2000, 2001, trabalhando, né, porque eu estudava. Então, eu fiquei aqui durante 3 anos trabalhando como freelancer. E aí, depois, quando me formei, eu fui conseguir um emprego normal, né, de carga horária normal. E aí, eu trabalhei em outras lojas durante um tempo. E aí, eu tive a oportunidade de abrir minha primeira loja com 21 anos para 22. Graças a Deus, consegui. Sempre foi uma paixão, né? Paixão de vender, sempre teve. Estava bem no meu sangue, comecei muito cedo. É de família? Eu gostava. Então, meu pai é dono de restaurante, né? Não é muito bem de venda, mas tem que se vender o tempo todo, né? Então, assim, eu abri minha primeira loja com 21 anos, entrei na faculdade, comecei a desenvolver. E aqui na Rua dos Biquínis, em 2007, eu abri minha primeira loja. A nossa cultura é muito forte, tem uma cultura muito forte de movimento, de humanidade. A nossa empresa é muito envolvida com gente, né? A gente gosta muito humano. Muito humano. A gente gosta de envolver pessoas o tempo todo. Então, eu acho que as pessoas entenderam que a gente só estava se transformando. E tanto que nesse verão, foi um verão muito bom, as pessoas entenderam, e a gente está muito forte com esse nome, que é a Bip Fit, né? E a gente está em outro processo agora, a gente está entrando, fazendo todo um estudo para a gente começar a franquear o nosso know-how. Já estamos trabalhando com ela no internacional. A gente já tem 2 lojas lá em Miami vendendo nosso produto. Miami? Então, assim, a gente quer para essa marca, desenvolver o internacional dela. Porque a gente acredita que a moda praia é muito forte lá fora. E aí a gente quer levar uma moda realmente carioca, mas com uma mulher sofisticada, uma mulher elegante, né? E aí a gente está trabalhando, desenvolvendo tudo para levar para fora a nossa marca. A gente conversou com ela, que é mulher empreendedora, uma mulher sábia, inteligente, e que agora, né, vai começar em novos rumos, né, novos desafios para a vida profissional. Obrigado. E esse foi a entrevista com Fabrícia Costa, mulher empreendedora, direto aqui da Rua dos Biquínis, para o Sunset 2024. Passagem, bairro que fica em Cabo Frio, aqui na região dos Lagos. Estamos às margens do canal Itajuru para falar de um empreendimento muito bacana. A gente sabe que aqui em Cabo Frio as pessoas vêm principalmente neste verão para aproveitar um pouco do turismo, da gastronomia e, é claro, reservar uma boa hospedagem. E hoje nós vamos falar um pouquinho da história do Hotel Boutique Recanto da Passagem. Vamos lá, me acompanha nessa entrevista. Pois bem, chegamos aqui no interior do Boutique Hotel, aqui na Passagem Cabo Frio, para conversar com a gestora desse empreendimento. Aqui do meu lado, Tainá Moraes. Muito obrigado, seja bem-vinda ao Sunset. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer. Eu que agradeço o convite de estar aqui falando um pouquinho do nosso grupo para vocês. Que legal, muito bacana. Essa entrevista vai ser muito boa. Tainá, fala um pouquinho da história do Hotel Boutique. O hotel, o grupo, né, começou há mais ou menos 20 anos atrás, com uma empresa familiar, né? Então começou com o meu pai e os filhos crescendo foram assumindo os negócios. Especificamente do Hotel Boutique, tem 7 anos que ele iniciou
mas nós já estamos nesse ramo de hotelaria, né, há 15 para 20 anos aqui na cidade. E tem outros hotéis também? Isso, nós temos o Hotel Premium aqui na cidade também, no mesmo bairro, o Hotel Premium Recanto da Passagem, e temos o Golden Towers em Macaé, que é um hotel voltado mais para o lado empresarial e para offshore. Muito bacana. E o hóspede que está vindo aqui para a região dos lagos, especificamente aqui em Cabo Frio, quando se hospeda no boutique, o que ele pode ter na primeira vez, de primeira vista? A gente sempre pensa em trazer uma experiência completa para o cliente, né? Então, nós temos aqui dentro do Hotel Boutique o José Restaurante, nós temos serviços de spa, nós temos café da manhã na cama, nossos quartos são com hidromassagem, a gente leva a refeição até o quarto para que vire realmente uma experiência completa dentro do nosso grupo, onde também pode estar saindo daqui, né, e conhecendo a nossa José Bakery, José Sorvetes. Então, a gente tenta sempre agregar cada vez mais valor ao nosso grupo e também, consequentemente, né, pensando no nosso cliente. Você falou restaurante José, falou também da sorveteria, né? Isso. São empresas do mesmo grupo. Correto. O nosso grupo é composto por 3 hotéis, 2 aqui na cidade, em Cabo Frio, 1 em Macaé, e 3 restaurantes contando com o José Sorvete. Isso é um ponto diferenciado no hotel, né? Sim, a gente imagina que sim, né? Porque a gente imagina como se a gente estivesse viajando, que a gente gostaria de estar usufruindo de um hotel. E creio que a gente, cada vez mais, né, pensando em trazer um benefício maior para os hóspedes, a gente agrega valor e, consequentemente, a satisfação de cada um que vem aqui nos conhecer. Então aproveita, convida o pessoal que está assistindo para vir para cá, para Cabo Frio, Macaé, e aproveitar um pouco do grupo. Convido a todos vocês a estarem vindo conhecer o Grupo José, conhecer um pouquinho do nosso Hotel Boutique Recanto da Passagem, do Hotel Premium Recanto da Passagem, os nossos restaurantes, a nossa sorveteria. Vai ser um prazer receber todos vocês e eu espero que vocês gostem e tenham uma experiência diferente, uma experiência maravilhosa aqui com a gente. Nós aqui agradecemos, Tainá. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E é isso, quer vir para Cabo Frio, para Macaé, pode chegar, fiquem bem à vontade que vocês vão ficar muito bem recebidos aqui pelo grupo onde a Tainá é gestora. Um beijo e até o próximo Sunset. E eu tô aqui com uma celebridade do esporte, a Daione Rossi, ela que foi uma das pioneiras da canoa havaiana na região dos lagos. Muito prazer em te conhecer. Inclusive, você tem vários títulos, né? Uma trajetória brilhante para contar pra gente. E a sua última participação foi no Campeonato Pan-Americano, que aconteceu em Vitória, e ela foi medalha de ouro, não é isso, Daione? É isso aí. Prazer também te conhecer, Milena. Prazer estar aqui, né, divulgando um pouquinho desse esporte maravilhoso que é a canoa havaiana, né? Sim, a última competição foi a competição dessas lindezas aqui, né, dessas medalhas, que foi o Pan-Americano 2023. Todo ano tem o Pan-Americano, né? E esse ano foi em Vitória, no Espírito Santo. Acabei de chegar e foi maravilhoso. Muitos títulos vieram. Você coleciona muitos títulos. Dá para contar pra gente outras premiações que você conquistou ao longo desses anos de dedicação ao esporte? Sim, são muitos títulos realmente, né? Quando comecei, o meu treinador ele já me orientou a ir para as competições, né? Comecei com a prática normal, igual todo mundo começa. E ali ele viu alguma coisa, me orientou a competir. E aí eu comecei primeiro por campeonatos estaduais, né? E fui crescendo. Do estadual a gente depois vai e brinca um pouco mais, né? Com a nossa vontade, aí já parti pro brasileiro. E os títulos foram vindo, né? Fui fazendo outras provas que não são provas oficiais, mas que são provas que engrandecem o currículo, né? São provas muito longas, são desafios. E foram vindos muitos títulos, né? Inclusive veio o título de mundial também, que foi assim, é um título inédito, não existe esse título a nível nacional. O título realmente é nosso, é da minha equipe, né? Conquistei em equipe. E depois vieram mais outros títulos muito fortes, né? Títulos internacionais como esses do Pan-Americano desse ano. A Daione é uma personalidade muito conhecida aqui na região, mas eu não poderia deixar de contar uma curiosidade sobre a Daione. A Daione é carioca, mas ela escolheu Cabo Frio. E eu quero saber o que te atraiu. A gente falou das belezas naturais, é claro, lugares paradisíacos, mas Cabo Frio tem aquele charme especial. Como é que você veio parar aqui? Por que você escolheu essa cidade? Hoje você mora aqui, também tem a sua escola.
Então conta pra gente. Então, na verdade, eu vim para Cabo Frio muito nova, com 15 anos de idade. Meus pais escolheram Cabo Frio, a gente já vinha como a maioria vem, né? Pro verão, passar as férias e tal. E meu pai, num dado momento, resolveu sair do Rio para vir morar num local mais tranquilo, né? E escolheu Cabo Frio. Então, acabou que eu fiz aqui meu ensino médio, né? Eu morei aqui durante um tempo. Depois, naquela época, eu tive que sair, porque não tinha a faculdade de educação física, que eu queria tanto, né? E foi quando eu fui para Vitória, morei em Vitória 12 anos, me formei lá, as minhas graduações, na minha especialização, e voltei, porque não aguentei de saudade. Porque realmente marcou muito essa vinda para Cabo Frio, né, mais nova. E quando eu voltei, em 2004, eu me deparei com a canoa. E eu vou falar para você que eu acho que se não fosse a canoa, talvez eu já tivesse ido embora. Então a canoa faz realmente um milagre na gente, porque a minha vida hoje ela é toda voltada para a canoa, né? Então é o dia inteiro. Quando eu tô na academia, eu tô treinando pensando na performance da canoa. Quando eu tô na academia desenvolvendo algum exercício, tanto de yoga quanto na musculação, é pensando no rendimento dos alunos. Então tudo gira em torno da canoa. Por isso que se tornou uma coisa muito natural, né, para mim. Obrigada, Daiane. Obrigada a você. Nosso Sunset acaba por aqui. Lembre-se de apontar para o QR Code. Você vai encontrar mais dicas para curtir a cidade, descobrir lugares interessantes e criar seu próprio roteiro. Nos vemos no próximo sábado.